Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News, quarta-feira, 23 de setembro de 2009. A crise em Honduras. O exército do país mantém o cerco à embaixada brasileira na capital, Tegucigalpa, onde o presidente deposto Manuel Zelaya está refugiado desde segunda-feira. Hoje, grupos de policiais e militares mascarados intensificaram o cerco ao prédio onde o presidente deposto se refugiou com a família e um grupo de 40 partidários. Pelo menos um homem morreu ontem durante as manifestações pró-Zelaya no país. Na tentativa de garantir a segurança e a paz no país, o governo brasileiro pediu ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas uma reunião de emergência para discutir a pior crise na América Central em décadas. O presidente golpista de Honduras, Roberto Micheletti, anunciou estar disposto a dialogar com Zelaya nos próximos dias. Porém, a proposta foi rejeitada pelo presidente deposto, que diz que esta é uma tentativa de manipulação e que o governo do presidente Micheletti planeja invadir o prédio e matá-lo. O presidente Lula discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Em seu discurso, Lula analisou a economia e o neoliberalismo mundial, que, segundo ele, deu início à crise financeira, e pediu reformas multilaterais em órgãos como o Banco Mundial. Lula também criticou o golpe de Estado em Honduras, defendeu que o presidente deposto, Manuel Zelaya, deve ser conduzido ao poder e pediu que a inviolabilidade da missão diplomática brasileira seja respeitada. A comunidade internacional exige que Zelaya reassuma imediatamente a presidência de seu país. Na sequência, o presidente americano Barack Obama fez sua estreia na Assembleia falando sobre a responsabilidade de ser o presidente dos Estados Unidos. Ele ainda pediu a colaboração mundial para a resolução de conflitos graves, como a paz entre palestinos e israelenses. Obama falou ainda sobre o sentimento anti-americano gerado após algumas decisões erradas tomadas pelo governo, mas que hoje as metas pela paz no mundo são uma só. Câmara dos Deputados aprova a criação de quase 8.000 novas vagas de vereadores em todo o país, mas diminui o repasse de recursos aos municípios. Como a proposta de emenda constitucional já foi aprovada pelo Senado, só falta a promulgação pelo Congresso para a medida entrar em vigor. O texto aprovado prevê a posse imediata dos suplentes da última eleição, mas o Tribunal Superior Eleitoral questiona a decisão em caráter retroativo. A direção dos Correios decidiu pagar este mês um reajuste de 9% a todos os funcionários. A categoria reivindicava 41%. A medida foi anunciada 2 dias antes da audiência de conciliação na Justiça do Trabalho. Dos 35 sindicatos da categoria, 25 decidiram permanecer em greve. A paralisação começou na última quarta-feira. Durante este período, cerca de 400 milhões de correspondências e 411 mil encomendas já deixaram de ser entregues. Manhã difícil para os paulistanos. Uma sobrecarga elétrica causou um princípio de incêndio num dos trens do metrô de São Paulo. O curto-circuito começou pouco antes das 7 horas da manhã em um trem na estação Santana, no sentido Sé-Jabaquara. O problema refletiu em toda a linha norte-sul. As composições circularam com velocidade muito reduzida pelo menos até às 8 horas. As estações ficaram lotadas e houve usuários que demoraram quase 1h30 a mais para chegar ao trabalho. A seguir, os Beatles batem mais um recorde, mais de 2 milhões de discos vendidos em apenas 5 dias.